Olá, professor, muito obrigado. Bom dia, em primeiro lugar. Quero te agradecer, tá? Por ter tido a disponibilidade de estar fazendo gravando comigo hoje. Tá? Muito satisfeito. Obrigado, Diego, obrigado aí. Tomara que a gente consiga aqui alcançar todas as pessoas aí que acompanham o seu trabalho, né? Você que é um planejador financeiro aí também. Eu acredito que é importante que o assunto fundos imobiliários seja sedimentado, né? Então, meu objetivo aqui, né, quando você me convidou para fazer a live, eu falei, ó, levanta as dúvidas do seu público aí, e eu me comprometi com você a responder todas elas. Mas, claro, sempre lembrando que se algum de vocês ainda seguirem com algumas dúvidas adicionais, sempre será um prazer a gente poder fazer uma versão 2, uma versão 3 aqui para continuar levando o assunto fundos imobiliários para todo mundo. Então, estou à sua disposição, muito obrigado pelo convite e vamos em frente. Oh, muito obrigado, de verdade. Não, realmente surgiu muitas dúvidas aqui porque é um mundo assim. Quando a gente começa, né, estudar um pouco mais e até aprofundar um pouco no assunto, você percebe que é um mundo e ele é diferente de ações, né? Ele é diferente de ETFs. É um ativo diferenciado. Então, tem suas próprias características, vamos colocar nessa forma. Então, mas eu gostaria só de me apresentar um pouquinho para o pessoal também me conhecer. Eu tenho certeza que todos já te conhecem, mas meu nome é Diego de Ramos Moraes, sou planejador financeiro, tá? Atuo é, melhorando a qualidade de vida das pessoas, tá? Fazendo elas viver de uma forma melhor, gastando com mais inteligência, tá? Então, depois eu posso deixar minhas redes sociais, tá? Quero te agradecer, Barone, por essa oportunidade novamente. Eu, Legal. eu gostaria de iniciar, professor, é, já comentando aqui sobre uma das perguntas que me mandaram, que foi o seguinte, que eu juntei em uma só, vamos dizer assim, tá? Muitos brasileiros investem em imóveis e enfrentam diversas dificuldades. Inclusive foi o meu caso, tá, professor? Durante 2 anos eu tomei conta dos imóveis da minha mãe e eu tive inúmeras dificuldades. Como atraso no pagamento dos inquilinos, despesas extras, as necessidades de encontrar novos inquilinos quando o antigo sai, e o pagamento de imposto de renda, por exemplo pra, para ter ali um retorno entre 3 a 6%, no caso dos imóveis residenciais. Se eu estou falando uma média, é claro, tem gente que pode vir aqui e falar, não, mas eu consigo. É claro que a gente está falando uma média. E comerciais na casa dos 0,6 até 1%, tá? Além disso, quando vendem esse imóvel, a gente, né, tem que obrigado aí a pagar o imposto em determinadas situações, tem taxas, tem comissão de corretor, dentre tantas outras coisas aqui que eu não citei. Já nos fundos imobiliários, quando um imóvel é vendido, o valor é distribuído como dividendo para os investidores, isento de imposto de renda, e não há aquelas dificuldades mencionadas acima, além de proporcionar exposição a vários outros imóveis, etc. Ou seja, há muitas vantagens em comparação aos imóveis físicos. Então a primeira coisa, depois dessa longa introdução, é onde está a pegadinha? Se é que existe alguma, porque parece bom demais. É. Vamos lá, não, a pergunta é ótima, está todo dentro de um contexto, então deixa eu explicar aqui, vamos lá. Primeira questão que a gente precisa entender é que investir em fundo imobiliário, a natureza é a mesma, né, do mundo imobiliário real, mas com características diferentes. Então, quando você vai lá e compra um apartamento, ou que seja para investir, né, e você compra um imóvel comercial também para investir, para se apropriar daquela renda, né, daquele fluxo de aluguel, você é dono realmente de toda a negociação, você tem o Sim, controle de todas as negociações ali que acontecem, né? Então está tudo na mesa. Da mesma forma também que você vai ter todas as responsabilidades com aquele imóvel também, né? De sim, eventuais sim. reformas, manutenções, né? Todo o desenrolar ali do contrato, né? A questão jurídica, você tem uma série de obrigações também, né? Mas você tem o controle, né? A escritura Sim. está ali na gaveta do seu escritório, está tudo certinho. No caso do fundo imobiliário, a natureza é a mesma que a imobiliária, porém, ele é um produto no mercado financeiro. Então, eu acho que a grande pegadinha é as pessoas que vêm do mundo real com uma concepção de valorização das coisas, de oscilação de preços das coisas e de controle das coisas e querem
fazer com que o fundo imobiliário também se comporte dessa forma. Então, o fundo imobiliário ele não vai subir e valorizar igual o imóvel real da esquina da quadra que você mora. Né? Você não vai ter a opção de escolher os locatários ou não conforme você tem a opção quando você é dono do imóvel. Então, existe um gestor profissional contratado, que é um prestador de serviço do fundo, em que ele vai tomar decisões de investimentos. E aí onde começam, talvez, esses choques, né, de realidade, aí porque você talvez tomaria uma decisão diferente. Por isso que hoje o mercado de fundos imobiliários ele é muito acompanhado, vigiado e questionado o tempo todo. Então, toda vez que um gestor compra ou vende um imóvel, faz alguma movimentação, os ambientes que discutem fundo imobiliário, que sejam canais, perfis, fóruns, né, grupos de WhatsApp, eles borbulham porque cada um quer dar o seu pitaco ali, dando a sua opinião. Né? Então, eu acho que a grande pegadinha é você sair do mundo que você tem total controle e no mundo que, embora o fundo tenha gestão ativa, você é passivo ali, né? Isso. Então, você não tem muito o que fazer. Por outro lado, você tem vários benefícios. Você tem uma infinidade maior de imóveis que você acessa no fundo que você não acessaria na vida real, seja por valores, seja por alcance mesmo, né, no meio de negociação, que você não faria parte como pessoa física em geral. A única coisa que eu queria corrigir na sua pergunta é que quando um fundo imobiliário vende um imóvel, ele não distribui para os cotistas, ele distribui o lucro para os cotistas. O principal volta para que ele possa comprar um novo imóvel. Tá? Então, só para não ficar claro. Até tem a possibilidade de distribuir para os cotistas, mas isso não seria um rendimento, seria uma amortização. Então, às vezes, vai ser um fundo pequeno, ele tem lá 2, 3 imóveis, e aí ele vende o imóvel e fala assim, olha, nós não temos pretensão de crescer, então eu vou pegar aí sim o principal e distribuir como amortização. Então, você tem literalmente uma redução de capital no fundo. Mas aí vai sem pagar imposto também. Exato. Aí, lembrando sempre que no caso do fundo imobiliário, você tem esse veículo isento, né? Nem em casos de amortização, você tem algumas particularidades, eu não quero entrar no detalhe, mas quando você vai ter essas amortizações, você tem que mandar o seu preço, né, para a administradora, via de regra, para que ela possa se certificar que você não tem. Então, é uma coisa mais individualizada. Então, se naquele valor que está amortizado, dependendo... de novo, não quero entrar em detalhes técnicos, mas tem um processo, eu diria, operacional. Lembrando que isso é muito, muito, muito mais exceção do que regra, tá? Sim. Grandes fundos aí que são mais populares, eles crescem quando vendem imóvel, eles não têm a intenção de amortizar, pelo contrário, eles às vezes já usam aquele capital para outras obrigações do fundo, enfim, é um ciclo diferente. Sim, e aí eu coloquei outras aqui, tudo relacionado a essa introdução, que é por que algumas pessoas também fizeram e eu juntei. Por que não migrar, então, majoritariamente os investimentos das pessoas que primordialmente gostam de imóveis, tá, para fundos imobiliários? É porque nem todo mundo está preparado para oscilação de cota. Então, assim, se você compra um apartamento que você pagou R$500 mil no bairro aí da sua casa, onde você mora, assim, na sua cabeça é 500 mil e pronto. Você não vê ele flutuando, né? Hoje é 490, amanhã é 410. A gente não vê isso, né? Às vezes você não vê isso, né? Então não tem tantas negociações, não tem a liquidez que vai marcar o preço, né? E se porventura, nessa mesma quadra, alguém vender um imóvel equivalente por 450, 480, você vai encontrar 1000 desculpas para falar que o seu era melhor porque estava no andar mais alto, porque o seu estava mais reformado, que o seu estava mais conservado. Então, assim, agora quando você vem para o fundo imobiliário, são as outras pessoas colocando preço nas suas coisas, e aí onde dá esse choque de realidade. Então, eu paguei R$100 na cota, e agora a cota está 90, você tem que aceitar isso, porque é o que estão negociando no mercado, entendeu? No caso do seu apartamento que você comprou, você simplesmente despluga, desconecta dessa realidade. E ainda que o mercado realmente caia para 450 na quadra da sua casa, você abraça a escritura e fala, bom, eu não vendo. Agora, no mercado de fundos imobiliários, é muita gente, é muita liquidez, e aí o lado psicológico, comportamental de muitas pessoas fala mais alto, e aí sim, esse é a grande diferença na minha visão. Não, inclusive, um dos meus clientes comentaram assim comigo, eu tive uma experiência muito ruim com o fundo imobiliário. Aí eu, não, me explica, né, me conta aí, que eu quero levar isso para o professor Baroni. Ele, não, eu já tive experiência que eu comprei uma cota, agora eu não me lembro exatamente o valor, mas o exemplo você já deve ter ouvido isso, a 11 e hoje está a 9. Para
para esse... E eles continuam me pagando dividendo mensalmente, tá certinho. Mas esse dividendo que ele me paga mensalmente, para voltar aos 11, né? O que eu perdi, vamos dizer assim, levaria às vezes 2 anos, vamos colocar dessa forma. Mas só que ele está considerando que a queda do 11 por 9, ele não está contextualizando, né? Ele não está contextualizando uma série de coisas. Ele não está contextualizando que o rendimento que ele está recebendo, se ele continuar comprando, esse 2 anos na cabeça dele cai para 6 meses, às vezes, entendeu? Uhum. Então, assim, infelizmente, as pessoas querem que, igual no mundo real, você vai lá e faz uma compra direta num imóvel, e aquele imóvel está travado um preço na sua cabeça. Sim, no caso dos fundos imobiliários, você não faz uma compra direta definitiva e nunca mais compra. Pelo menos não é para isso que serve o veículo, né? Né? Então, assim, se eu comprei a 11, eu vou comprar 10,90, 10,70, 10,40, 10,30, 9,80, 9,50. Desde que o fundo continua bom, tá tudo certo. Sim, porque essas quedas que a gente tem visto mais recentemente, né? E, entre aspas, né? Nem tão mais recentemente assim. Na verdade, os fundos imobiliários eles deram uma subidinha em 2021 e depois estão bem deslizando, né? Uhum. Justamente porque os juros estão altos. Sim. Só que no mundo real, os juros começam a subir, acontece um efeito às vezes até contrário. Algumas pessoas falam assim, nossa, estou com medo da economia, eu vou me proteger. Eu vou proteger onde? Vou comprar um imóvel. No caso dos fundos imobiliários, ao contrário, as pessoas vendem o imóvel para ir para o CDB do banco. Então, assim, é perfeitamente esperado que isso ocorra. Aí cabe... Eu já falei essa frase no meu canal, mas não custa repetir aqui para você, até para o seu cliente. O que eu mais... né, talvez eu esteja sendo aqui retórico, mas assim, o que eu já vi várias vezes, não é que eu mais vejo, não. O que eu mais vejo são bons exemplos, pessoas que realmente entenderam o produto. Mas o que eu já vi várias vezes, e continuo vendo como você acabou de retratar, são pessoas que começam a investir pelo motivo errado e param de investir pelo motivo errado. Que é o típico caso do seu cliente, com todo respeito a ele. Tudo bem, entendeu? Se algum dia ele for voltar, pode ser que não volte nunca, mas se algum dia ele for voltar, eu tenho convicção que você, junto do trabalho que você faz aí, vai talvez formatar melhor o produto para ele. Muitas das vezes eu vi fundos imobiliários, aí sim, muitas das vezes, sendo vendido de maneira equivocada, sendo vendido como um produto de renda fixa igual imóvel que só anda para cima, né? Entendeu? Porque no mundo real, a gente fantasiou isso que o nosso imóvel só valoriza, né? Mas só valoriza... E também não é, tá? Né? Assim, ele não só sobe, não tem isso, né? Então... Só que, por que na nossa cabeça o imóvel real só valoriza? Porque quando ele desvaloriza, você não se interessa pelo assunto. Exatamente. Ele te protege. Não, por esse valor eu não vendo. Eu desafio todo mundo que nos ouve aqui. Se você mora num prédio que tem um apartamento de R$500 mil, você pagou 500 mil. Se alguém falar assim, nossa, o sujeito lá do 8º andar vendeu por 400. Eu nunca venderia por esse valor. Eu jamais venderia. É um absurdo. Deve estar precisando de dinheiro, que estava mudando para outro lugar, nunca, ele vai arrumar 1000 desculpas. Agora, no home broker, isso acontece todo dia e as pessoas simplesmente ignoram. E agora sim, você, e aí eu até compartilho em algumas coisas que você fala, eu já compartilho desse sentimento, mas a pergunta está aqui e eu sou obrigado a responder, a te perguntar para você responder. Você acredita que os fundos imobiliários no Brasil ainda são uma classe de investimentos tá aqui mal compreendida? Eu quero colocar totalmente mal compreendida para muitos. É uma pergunta difícil, porque nós temos hoje, eu diria... Vamos considerar fechamento do ano, eu acho que a gente vai fechar num número muito perto de 3 milhões, porque já são quase 2.800, né? E o boletim ainda tem aí uma defasagenzinha e ainda temos mais alguns meses pela frente. Então, potencialmente, a gente deve terminar perto de 3 milhões de investidores. Sim. E está crescendo. Então, assim, se você virar para mim e falar assim, Baroni, a gente está aqui fazendo uma live, batendo um papo sobre fundos imobiliários, muita gente critica, etc. Mas vamos olhar para os dados. Chega todo mês cerca de 40, 50 mil novos investidores. Então, assim, o que eu acredito é que a quantidade de pessoas que se decepcionam são menores do que a quantidade de pessoas que realmente aprenderam ou que realmente entenderam que é um projeto de vida de aposentadoria o fundo imobiliário. É que as pessoas querem uma bala de prata. Eu comecei a investir em 2021. Meu foco é longo prazo pensando em aposentadoria. O sujeito tem lá 30 anos de idade, 32. O que acontece? De 2000, vou te dar um dado bem curioso. No final de 2021, para início de 22, a taxa de juros pulou para 2 dígitos.
Então, se a gente considerar 22 inteiro, 23 inteiro, e vamos terminar 24 com 2 dígitos, né, não vejo a menor chance disso baixar para 2 dígitos em 2024, 2025, quem sabe, a gente está indo aí para 3 anos de juros em 2 dígitos, né? Aí você vira falando, nossa, mas isso é assustador? É muito assustador. Você ganhar de um CDI de 10% ao ano, 10,5%, é muito difícil, né? Muito difícil. E aí, mesmo assim, você tem muitos investidores que estão enxergando o valor, porque estão entendendo que nessas horas, se você vai montando uma carteira com retorno sobre o capital investido, líquido de imposto de renda interessante, mesmo que seja no nominal parecido, mas no real é diferente. Sim. Porque as pessoas ainda não conseguem entender que um shopping center, um galpão logístico, enfim, um supermercado, ele só vai capturar essa valorização que você, Daniel, está vendo, Diego, está vendo aí no seu bairro, ele só vai capturar isso quando os juros caírem, porque o fundo imobiliário ele é precificado com uma comparação direta com taxa de desconto, com NTNBs, enfim. E como essas taxas estruturalmente estão muito altas há 3 anos, na hora que o sujeito senta lá, o avaliador senta para fazer quanto vale esse shopping, quanto vale esse galpão, ele projeta o fluxo e traz uma taxa de desconto, traz a valor presente com uma taxa de desconto. As taxas estão elevadas, então não consegue ver isso. Mas lá no bairro da sua casa, se você conversar com os empreendedores, veja quanto que eles pagavam no cimento, né, no concreto, melhor dizendo, no concreto, no aço, lá em 2019, tudo, e quanto que eles pagam hoje para construir o mesmo prédio. Vê quanto que eles pagavam no terreno lá em 2019, antes da pandemia, e quanto que eles pagam hoje. Então, lá no mundo real, na economia real, isso tudo já se resolveu. Tanto que agora a gente está entrando, eu diria, até num certo platô. Eu não vejo hoje as valorizações imobiliárias no mundo real tão agressivas assim mais, né, como foi de 2020 e 2021 para cá. Já no caso dos fundos imobiliários, a gente está tendo um caso meio que invertido, né? Como ele é um produto que é um instrumento financeiro com lastro real imobiliário, a gente não conseguiu ainda capturar isso. Então, esse gap tá fechando, deve fechar em algum momento. Parece que demora mais chegar isso no fundo, né? Como eu acho pouco provável o apartamento aí de 500 mil baixar para 280, eu acredito que é mais provável os fundos imobiliários recuperarem esse gap. Então, eles vão ter que se encontrar, porque não dá para você conviver com um gap tão grande assim, né? Sim. Outra questão em março de 2024, a B3 divulgou que cerca de 99,65% dos investidores de fundos imobiliários são pessoas físicas, ou seja, praticamente a esmagadora maioria. Podemos esperar que, caso os investidores institucionais comecem a investir em fundos imobiliários, haverá uma grande valorização das cotas? Qual que é a sua perspectiva sobre esse panorama e o que falta para isso acontecer? Eu acho que essa pergunta é complexa de ser respondida. Bem sinteticamente, primeiro, esse número de quase 100% é porque eu acho que eles devem estar pegando em quantidade, mas quando você pega em fatia, salvo engano, pessoa física é mais ou menos 70 e poucos %. Então, mas ainda muito. Ainda muito. Ainda muito, exato. Mas se você virar para mim e falar assim, os institucionais vão chegar, vão ter uma grande valorização, eu acredito que não. Eu acho que assim, os institucionais chegando, investidores estrangeiros, tem uma parcela que está crescendo muito de investidor estrangeiro, mas não a pessoa física estrangeira, são os fundos de índice internacional e que passam a ter fundos imobiliários na carteira. Então, tem alguns fundos aí em que esses estrangeiros, através de fundos de ETFs, fundos passivos, né, eles têm uma parcela significativa do fundo. Eu acho que o que vai acontecer é que a gente vai ter mais profundidade de book, né? Ou seja, se você quiser vender algumas dezenas de milhões ou comprar algumas dezenas de milhões, isso tende a ficar mais fácil, você tem ter mais liquidez. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você vai ter mais governança e transparência, porque a partir do momento que você tem fundos de pensão, fundos de ETFs internacionais, investidores institucionais mesmo, fundos multimercados, tudo, comprando, eles tendem a puxar a régua de transparência e governança, que já está acontecendo. Então, eu diria que o que a gente vai ganhar em ter mais investidores institucionais, estrangeiros, etc., não é grandes valorizações, mas é realmente deixar o produto mais robusto, entendeu? Então, isso já vem acontecendo nos últimos, eu diria, 2 anos, isso tem se intensificado, então, essa é a minha visão. Agora, a valorização, Diego, não adianta a gente tampar o sol com a peneira, a valorização, ela só vem. Eu outro dia estava gravando um podcast, eu falei isso e vou repetir aqui para você. Eu falo que existe um remédio
muito forte chamado juros baixos. Enquanto a gente não tiver juros abaixo de 2 dígitos por talvez aí 1, 2 anos, a gente não vai ver essas cotas realmente valorizando, tá? Então, nessas horas é hora de você acumular cotas e aumentar sua renda passiva. Olhar mais para a renda do que para o patrimônio. Sim. Quando num dado momento você tiver realmente uma invertida de juros, aí vai ser o momento em que você vai ver o seu patrimônio valorizar muito, e na hora que você for comprar, o dividend yield vai estar mais amassado, porque a relação de preço e dividendo vai mudar, né? Então, é isso. Em relação a isso que você comentou, quando ali, alguns anos atrás, a gente pode pegar os relatórios dos fundos imobiliários, né? Era completamente diferente. Então, com certeza já melhorou muito. Os relatórios hoje já vêm bem mais completos, é uma coisa bem mais detalhada, né? Antigamente aí não era muito assim não, né? Eu acho que assim, eu diria que há 15 anos atrás era mato alto demais, há 10 anos atrás a coisa começou a melhorar muito, e há 5 anos para cá, aí sim melhorou bastante, né? Mas ainda tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu acho que alguns pontos nos relatórios gerenciais ainda são alguns desafios. Então, nem todo mundo, por exemplo, gosta de falar do guidance. Né? Qual que é a projeção de distribuição para os próximos 3, 6 meses, um ano que seja. Então, alguns já começaram a vencer isso, outros ainda não. Alguns gestores ainda têm uma certa dificuldade de se comunicar com aquilo que é efeito recorrente e não recorrente. Então, às vezes, o fundo vendeu um imóvel, está distribuindo ganho de capital, ou fez uma compra parcelada, ou tem uma alavancagem, às vezes não consegue se comunicar muito bem o que é real mesmo, o que é a gordurinha ali, a espuma, né? Então, mas são coisas que o tempo vai fazer no serviço. Já tem outros gestores que já estão conseguindo se comunicar muito bem quanto a isso. Então, é uma questão de régua, né? Um gestor vai puxando a régua daqui, outro vai de lá. E grande parte do meu trabalho é nesse sentido de conversar com os gestores, já que eu tenho uma boa interlocução com eles, de fazer, olha, essas dúvidas aqui estão chegando, é melhor você melhorar a comunicação aqui, outra ali, e eles vão aos pouquinhos, é porque essas coisas não acontecem de maneira abrupta. Afinal de contas, são gestoras, em sua grande maioria, grandes, que têm todo uma necessidade de compliance e de replicação também para outros relatórios. Então, pensa comigo, se o fundo tem 5 produtos na prateleira, eu vou lá e peço para ele de um, porque é a nossa zona de interesse aqui nesse um, outros são menos relevantes, ou a gente não tem tanto interesse assim, mas para eles é importante. Então ele fala, Baroni, se eu fizer para um, tem que fazer para todos, e para fazer para todos a gente tem que discutir mais, porque são times diferentes. Então tem essas derivadas que muitas das vezes a gente também tem que saber respeitar. Afinal de contas, cada um tem a sua governança interna, né? Então a gente não pode... Imagina que você... Enfim, não dá nem para dar um exemplo aqui, mas sei lá, você vende um determinado produto em que você coloca alguma coisa nesse produto que é uma proteção contra, sei lá, alguma coisa que é um produto verde ali que protege, né, contra alguma coisa da natureza. Aí você tem mais outros 3, 4 produtos, você só faz um e não faz os outros 3, ou seja, você cria um canibalismo dentro da sua própria empresa. Então você tem que pensar de uma forma de implantar o verde em todos, ou seja, você vai proteger contra o meio ambiente nos produtos da sua prateleira e não isoladamente, né? Então é isso. Eu tenho uma outra pergunta aqui interessante, aí eu sei que você, no último bate-papo nosso, você demonstrou uma pessoa otimista, mas eu quero inverter aqui o papel e trazer seu ponto de vista pessimista, mas também um otimista, ó. Perguntaram aqui, como você enxerga o mercado de fundos imobiliários no Brasil nos próximos 10 anos, visto pelos olhos de um pessimista e de um otimista? Quais tendências você observa para o futuro dos fundos imobiliários nesses próximos anos? E recentemente surgiram agora o Fiagro. Será que tem espaço ainda para uma novidade aí no setor? Por exemplo, sei lá, talvez de... Vamos começar de perto aqui. Fiagro eu não acompanho tão de perto assim, mas o que eu acompanho é suficiente para perceber que existe realmente uma avenida de crescimento no agro muito grande. A questão é que, como todo mercado, ele começa muito pulverizado, onde todo mundo otimista demais, aí a ficha de um, né, vamos usar o português sim, a ficha de um e o outro vai caindo, o pessoal vai vendo que não é bem assim, e eu acho que existe uma convergência natural, uma seleção natural. Isso também já aconteceu em fundo imobiliário, e no Fiagro já aconteceu até muito mais rápido do que a gente imaginava. Então, acho que já está acontecendo essa seleção natural e possivelmente os próximos 5 anos do Fiagro
na minha visão, vai ser melhor do que os primeiros 5, entendeu? Então é basicamente isso. Com relação ao fundo imobiliário, vamos lá, duas visões, uma otimista e uma pessimista. Vamos começar pela pessimista. Não, vamos começar pela otimista, que consequentemente a pessimista vai ser uma derivada dela. A otimista é juros baixos de 2 dígitos, e aqui eu não quero ser muito exigente não, tá? Não precisa ser juros em 6 de novo. Mas 8, se você for com juros de 8, 8,5, uma NTNB de 4, 4 e pouco, eu acho que o fundo imobiliário, assim, ele vai multiplicar a quantidade de investidores de ativos de uma maneira, assim, extraordinária. E por que eu digo isso? Porque hoje, já, Diego, as grandes negociações imobiliárias já estão esbarrando em fundos imobiliários quase que obrigatoriamente, assim. Ou eles são consultados, ou eles estão na mesma negociação, ou eles estão efetivamente convertendo aquela negociação. Então, eu acho que o modelo de negócio do fundo imobiliário já alcançou as mesas de negociações imobiliárias no país. Claro, acontece bastante coisa fora desse ambiente? Acontece ainda, mas eu acho que as grandes, as principais, aquelas que realmente chamam mais atenção, têm passado por fundos imobiliários, né? Então, eu acredito que ainda nós temos uma avenida de crescimento enorme, porque o mundo imobiliário, ele é muito, muito vasto. E hoje, quantas empresas que têm imóveis nos seus balanços imobilizados e que poderiam fazer um contrato de sale-leaseback com o fundo imobiliário, uma operação fantástica. Então, imagina que você tem uma empresa que é um escritório muito bem localizado na cidade, um galpão muito bem localizado na cidade, uma área, né? Vamos falar assim, algum imóvel, né? Que é muito bem localizado. Eu gosto muito de falar, às vezes, de imóveis educacionais, né? Tem alguns imóveis educacionais que estão nos centros urbanos que são excelentes ali, e que eu pergunto, né? Eu gosto de falar, às vezes, educacional porque, né, eu sou professor, até hoje eu ainda dou aula, e às vezes eu falo assim, nossa, o negócio dessa escola não é imóvel, o negócio dessa escola é contratar bons professores, e às vezes tem um imóvel assim, no coração da cidade que vale milhões de reais, e o sujeito pode estar pegando crédito rotativo no banco para pagar a folha de pagamento, né? Então, assim, né, para fazer a folha de pagamento. Então, claro que eu estou sendo exagerado um pouquinho, mas é só para fazer essa reflexão. Então, esses imóveis poderiam estar dentro de fundos imobiliários, então o imóvel vale lá, sei lá, 50 milhões, você pega esses 50 milhões, limpa bem o seu balanço e paga um aluguel todos os meses para o fundo, né? E você ainda vai abater isso como despesa, então isso vai gerar uma eficiência fiscal para você também. Então tem uma série de questões positivas, né? Eu estou dando um exemplo aqui, mas isso poderia se replicar em várias frentes aí, né? Bom, então eu vejo essa avenida imensa, otimista. Eu acho que os fundos vão ficando cada vez maiores, cada vez mais populares, mais acessíveis, mais com melhor governança, melhor transparência, e se os juros ajudar aí, a gente tem essa avenida para explorar. Essa é uma visão otimista. Uma visão pessimista. Realmente o Brasil desanda, juros não ficam nesses 2 dígitos muito tempo, inflação começa a incomodar. Eu acho que a gente não está num cenário de explosão inflacionária para a gente ter aqueles momentos que a gente viveu lá na década, sei lá, de 80, 90, ou alguns países aqui na América do Sul viveram recentemente. Eu não vejo esse caminho para o Brasil, mesmo num cenário pessimista, mas vamos imaginar a inflação muito mais alta do que a gente gostaria, mas não tão hiperinflação. Vamos imaginar juros altos, e o pior de todo o cenário seria a volta desse assunto de tributação, né? Esse assunto já foi superado 2 vezes de 2021 para cá, é um assunto bem pacificado, mas esse seria um cenário pessimista. Juros altos, inflação alta, volta da pauta de tributação. Esse seria o pior cenário para mim. Sim, eu até, já que você comentou nesse assunto, tem 3 perguntas aqui relativos que eu agrupei, que são relativos à inflação. E eu já então gostaria de entrar nelas. Tá? Algumas pessoas, Barão, dizem que o valor das cotas dos FII não conseguem acompanhar a inflação ao longo do tempo. A gente ouve muitas coisas por aí, né? Gostaria de sua visão sobre essa... Essa é uma crítica recorrente por um ponto de ancoragem que as pessoas fantasiaram na cabeça. Primeiro, não tem nada, por isso que é renda variável, não tem nada que diga que a cota de um fundo imobiliário vai acompanhar reloginho a inflação todos os meses. Isso não existe, né? E é infantil até pensar isso. Por quê? Porque o mercado secundário ele vai flutuar, principalmente de acordo com esses elementos que eu falei no início do nosso bate-papo aqui, né?
Agora, o que você deveria olhar para assim, mas e o valor patrimonial? Esse deveria valorizar pela inflação. Depende. Se fosse um produto puramente imobiliário, eu até concordo. Porque você ia fazer o custo de reposição, o custo de obra, aí tudo bem. Só que, vou repetir, na hora que um avaliador contratado, terceirizado, independente, vai fazer uma avaliação de um imóvel, ele joga os fluxos projetados e traz a valor presente com uma taxa de desconto. A taxa média dos últimos 10, 12 anos aqui no Brasil é de quase 9,5% de Selic, entendeu? A taxa da NTNB média foi 5,40 nesses últimos anos, de média. Então, quando você imputa esses valores numa planilha, o valor patrimonial fica amarrado. Mas, para aqueles investidores que realmente são estudiosos, ele vai se ater a outro detalhe que nessa sua pergunta não tem. Se você observar as vendas de alguns imóveis que estão acontecendo em fundos imobiliários, boa parte delas, a grande maioria delas, está sendo vendida acima dos valores de book, acima dos valores patrimoniais. Ou seja, na vida real, não é o que o número fala. O problema é que a pessoa quer que no mundo, vamos fazer uma brincadeira aqui para falar a linguagem do jovem, né? No metaverso aqui do home broker, as coisas funcionam como lá no bairro da sua casa. Então, assim, ou isso é infantil de ser pensado, e eu estou sendo super educado com isso, não estou querendo ser, eu diria... eu não estou querendo menosprezar o pensamento. Mas... Quando eu digo infantil, é da mesma coisa que eu posso ser infantil de pensar sobre um determinado tema. E não quer dizer que eu sou... talvez falta de estudo. A infantilização mesmo é uma falta de estudo. A pessoa, como eu sempre falo, a pessoa para na primeira derivada ou na segunda no máximo. Ele não vai na quinta, na sexta derivada. Então, quem pensa assim é infantil. Então, Baroni, o que você acha de... Sei lá... Eu estou tentando achar um exemplo. Sim, mas ficou muito claro. Vamos lá. Eu não bebo, mas vamos imaginar aqui vinho, né? Para ver um assunto que é muito conhecido. Se você me der um vinho que custa caríssimo, um vinho que custa simples, eu vou falar assim, parece que eu gostei mais desse ou daquele, mas o meu paladar é infantil para o vinho. Não quer dizer que eu sou uma pessoa infantil, nada disso. Não é uma crítica, é que o seu paladar é infantil, você não derivou mais, você não educou o seu paladar. Então, a pessoa que às vezes fala isso, ela é infantil no racional dela. Não, Baroni, mas eu acompanho esse fundo aqui que tem já 10 anos, isso não aconteceu. Sim, mas nesses 10 anos você teve juros nesses últimos 4, 5 que está jogando para baixo. Então, no dia que você destravar isso, você vai ter. Então, eu falo que é um efeito de mola comprimida. Sim. Eu não consigo parar de pensar no mundo real. Se o fundo imobiliário está com valor patrimonial que não reflete o mundo real, uma hora isso se ajusta. E como eu acredito, pelas minhas experiências, que no mundo real os imóveis não desabam de preço. Eu nunca vi alguém virando para mim e falar assim, nossa, tem um apartamento aqui no setor XYZ que estava sendo negociado por 1 milhão. Você acredita que agora está negociando por 200 mil? Isso nunca vi alguém falar isso. Nunca vi. Nem eu. Então, no mundo real as coisas não acontecem assim. Agora, não vamos tirar a regra por exceção por regra, né? Às vezes é um bairro que tem um problema ambiental gigante. São casos também específicos que... um problema social gigante, né? Então, é uma coisa que ficou um bairro perigosíssimo. Aí muda-se mas isso não é a realidade do fundo imobiliário. Né? Sim. Tem outra aqui que é assim, como a inflação e as taxas de juros influenciam o desempenho dos fundos imobiliários, levando em consideração o cenário atual, que o Tesouro está pagando aí, eu olhei ontem, para 2027, 6,70 e alguma coisa, ou até mais, né, que 6 que eu coloquei aqui. Quando comparamos com uma boa carteira de FIIs, ela tende aí a render IPCA mais 7, me corrija se eu estiver errado. Ou seja, muito próximo do risco aí soberano do país. Nesse cenário, ainda vale a pena investir em FIIs? Deveríamos aproveitar as taxas atuais de renda fixa? Como que você vê essa equação quando a gente coloca fundo imobiliário de um lado e a renda fixa, o tesouro, IPCA mais alguma coisa do outro lado? Sua pergunta é ótima, só tem um ponto que está errado na sua pergunta que muda tudo. Fundo imobiliário hoje não é IPCA mais 7, é IPCA mais 9, mais 10. Por quê? Porque as cotas caem e o mercado corrige.
Então, hoje você vai ter excelentes fundos de tijolos pagando yield de 9, 9,5, 10. E aonde está a inflação? A inflação está justamente no tijolo, que é o cerne da nossa discussão. Por que as pessoas estão vendendo o fundo imobiliário e comprando CDI ou indo para o Tesouro Direto? Porque ele cansa do fundo imobiliário, porque ele olha e fala assim, nossa, mas esse fundo de shopping está pagando um yield de 9,5 e a conta está caindo, eu estou ansioso aqui com isso, etc. e tal. Aí eu olho para o lado e vejo um CDB pagando 10, 10,5, eu vejo o NTNB. Só que ele está fazendo a conta do curto prazo, ele não colocou isso no tempo. Tanto que quando a gente pega os nossos fundos aqui da carteira recomendada e alguns outros também, a gente tem feito muito esse exercício para os nossos assinantes e mostrando justamente que uma carteira nossa consolidada, ela não só ganha do CDI com folga, ganha do IFIX, que é a média do mercado, e ganha do IMAB, que é justamente a cesta dos títulos IPCA+. Porque eu vou te falar uma coisa, Diego, que ninguém fala. Se você tivesse comprado um título IPCA+, há algum tempinho atrás, que ele estava 5,8, o que ia acontecer com esse título IPCA hoje? Fala para mim. Vai lá olhar o valor nele no mercado agora. Vai lá. É engenheiro de obra pronta. O cara, de renda fixa, a pessoa vai falar, não, de renda fixa daqui não tem nada, não. Infelizmente, falta uma educação basilar financeira. Então, o sujeito pagou IPCA. É porque, assim, ele é tudo bala de prata, né? O cara quer travar uma taxa agora de 6,5 no IPCA mais 6,5 e é bala de prata, né? Então ele fala, mas aí contextualizar para algumas pessoas do meu público, tá? Dos meus clientes. Porque renda fixa, no final, ela te paga o prometido. Isso. Mas no meio do caminho, ela varia, né? Só para contextualizar. A marcação ao mercado. A marcação ao mercado. Então quem comprou IPCA mais 5,8 e está agora 6,5, está com queda forte de patrimônio. Entendeu? E quem comprou fundo imobiliário há 6 meses atrás está com queda de patrimônio. Então, assim, aí é o que eu falo, às vezes as pessoas são 2 pesos e 2 medidas. Quer saber de uma coisa, Diego? Se a gente for ler psicologia financeira, se a gente for estudar um pouco mais do comportamento do investidor, a gente vai entender que tudo se resume, eu diria, é difícil atribuir uma estatística, mas eu diria hoje para você que 80% das pessoas, 90% das pessoas, as decisões às vezes são muito mais comportamentais, psicológicas, de conforto mental do que de matemática, entendeu? Sim, porque você olha hoje um fundo de CRI que dentro dele tem CRIs IPCA mais 8 e pouco, que estão negociando com 10, 15%, 20% em alguns casos de desconto patrimonial. Então, implicitamente, você está comprando esse negócio lá perto de 10. Mas como caiu pela marcação que acontece, e a pessoa olha para o lado e vê o IPCA que na cabeça dela não cai, ela vai lá e migra. Então, assim, é uma falta de educação basilar. Sim. Então, a única forma que eu encontrei de blindar as pessoas com relação a isso é educando. Porque se você vai levando a educação, você vai levando uma coisa menos impositiva e mais elucidativa, mais ilustrativa, mais didática, as pessoas vão entendendo. Alguns vão ficar pelo caminho? Vão, mas assim sempre foi na humanidade, né? Então, você não vai conseguir trazer essa lucidez, essa clareza para todo mundo. E veja bem, eu não estou querendo falar que fundo imobiliário é a 8ª maravilha do mundo, que é o produto mais eficiente. Não estou querendo dizer isso. Eu só estou querendo dizer que, ao comparar o fundo imobiliário em detrimento de outro, use pelo menos os argumentos corretos. Então, sim. Porque senão fica 2 pesos e 2 medidas, né? Você está olhando o lado bom só de uma coisa e o lado só ruim da outra, né? Então, e eu gosto de olhar dados. Então, assim, uma carteira bem selecionada, eu tenho muita confiança. Claro, eu não sei o lado direito do que vai acontecer no futuro, mas olhando daqui para trás, boa parte dos bons fundos foram suficientemente fortes, resilientes para vencer aí o CDI, o IFIX e o próprio IMAB, que na minha visão reflete a cesta replicável de títulos IPCA+. Sim. E ainda continuando nessa mesma pegada dessa inflação aqui, eu coloquei aqui uma situação em que vamos imaginar então que ela continue subindo, que agora subiu 0,40 alguma coisa esse mês passado. Imagina que ela continue subindo. Vamos catastrofizar esse futuro. Né? Se caminharmos, por exemplo, para e eu uso o termo, tá, professor? Argentinalização, tá? Brinco com essa expressão, referindo-me
ao caminho que a Argentina percorreu, com a inflação disparando, né? Como os fundos imobiliários se comportariam? Será que os contratos seriam cumpridos? Como você enxerga esse cenário, Tá. desse pessimismo aí? Eu vou te falar o que eu sei responder e vou te falar o que eu não sei responder. Inclusive, eu vou tentar encontrar essa resposta por um outro caminho. Eu sempre fui por um caminho X, eu vou por um caminho Y para eu encontrar essa resposta. Então, eu vou falar o que eu sei responder. Contratos de aluguel, tudo, eles vão ter que ser renegociados, né? Então, assim, você vai talvez indexá-lo por uma outra moeda, você vai fazer com que ele seja cumprido de uma forma diferente, né? Vamos sempre lembrar que ativos reais em cenários hiperinflacionados, eles valorizam também, entendeu? Sim. Porque tudo é questão de racional, né? Então, assim, se você... porque a hiperinflação, ela não acaba com a humanidade. Com certeza. Então, não é porque eu vou ter hiperinflação que eu não vou mais ter que pagar o aluguel ou não vou ter onde morar, entendeu? Então, assim, o que você vai ter um momento de adaptação, e esse momento de adaptação engloba talvez uma nova indexação, que seja por dólar, que seja, enfim, não sei te dizer, mas a vida vai continuar existindo, né? Mas se você olha, e de novo, não sou especialista, você citou aí a Argentina, não sou especialista, mas eu acredito, se você puder até consultar enquanto a gente conversa, mas eu acredito que o índice da Bolsa Argentina deve ter valorizado bastante nesse cenário de hiperinflação, porque é o que via de regra acontece, porque os ativos reais vão ter que corrigir, porque senão eu vou comprar uma indústria por 10 centavos, isso não vai acontecer, ela vai valorizar, né? Sim. Agora, se você me perguntar os fundos de papéis, que são os fundos de dívida, eu sempre perguntei para alguns gestores e eles sempre falaram mais ou menos assim, Baroni, vai ter também que ser renegociado, talvez você vai ter um tempo ali de carência para você reenquadrar a operação, tudo, né? E agora eu falo para você uma coisa, tá, Diego, que a gente aprende com o tempo, com a vida. Né? Existe uns contextos que é o seguinte, quando todo mundo quebra, ninguém quebra. Então, a hiperinflação ela vai acontecer na vida de todos, né? Então, se está todo mundo no Brasil, todo brasileiro vai ser impactado pela hiperinflação. Sim. E aí você vai ter que ter essa renegociação. Mas eu acredito que aí eu vou tentar conversar com realmente gestores internacionais que operam mercados emergentes e mais críticos para ver como é que as debêntures funcionavam lá, como é que os títulos de dívida. Eu vou por outro caminho, eu não vou consultar o gestor de fundo imobiliário. Eu tive essa ideia, inclusive, recentemente, e eu quero ter uma oportunidade aí até o fim do ano com talvez um ou dois players que a especialidade deles não é fundo imobiliário, a especialidade deles é crédito, e eu vou conversar com eles em como é que essas mesas de crédito internacionais funcionavam, para tentar encontrar essa resposta definitiva, mas eu acredito que seria uma grande renegociação, tá? Porque não dá para você imaginar como é que vai ficar o CDB que você tem no banco, como é que vai ficar a LCI que você tem no banco, entendeu? Então, o bancão que tem o lastro aí na sua LCI, ele vai ter que também negociar com você. Então, eu acho que seria um modelo de reindexação, né? Então, é o que acontecia lá no passado, né? Você tinha um chamado overnight, você negociava, o dinheiro rendia naquela noite, era tudo era curtíssimo prazo, a duration vinha para dias, né? Você não fazia operações de crédito de anos. Sim. Eu não lembro, mas sim, eu estudei, né? Eu tô te perguntando muito sobre esse assunto, e esse assunto, né, frisando aqui, porque eu sinto que não, a minha geração, 30 e alguma coisa, a gente tem um temor muito grande com essa situação da inflação, visto que muitos dos meus clientes acompanharam a situação na Argentina, e a gente passou agora por uma disparada dessa inflação pós-pandemia. Então, eu acho que assim, a minha geração deu uma assustada, a gente não sabia o que era uma inflação disparada dessa forma. Né? Eu acho que tem Quando eu converso com os meus pais, não, eles vêm com a outra conversa, quando era assim, era assado, era de manhã, ia no supermercado, então a gente nunca viveu isso, né? E o que a gente viveu nesses últimos anos... Isso, né? Eu tenho 45, né? Vou fazer 46 agora, então eu era criança, mas eu lembro disso, de você ir comprar alguma coisa no supermercado de manhã, um preço, à tarde é outro. Mas é mais curioso que nessa época as pessoas compravam ativos reais.
entendeu? Aham. Porque no final das contas, eu acho que um fundo de tijolo, ele é um hedge contra isso que você está falando. Ah, mas os primeiros meses vai ficar meio bagunçado, mas vai Sim. mesmo. Mas as coisas, o dinheiro, o hard asset, o ativo real, ele sempre tem uma veia de proteção. Ativos de crédito, aí, como eu estou te dizendo, o que eu não compactuo é a pessoa me fazer uma pergunta dessa para fundo imobiliário e por que ela está esquecendo do Tesouro Direto? Como é que o governo vai pagar IPCA mais 6,5% se a inflação for 80%? Então, assim, de novo, 2 pesos e 2 medidas. Aí a pessoa quer se proteger contra o fundo imobiliário e vai lá e compra o Tesouro Direto. Não. Entendeu? Então, assim, as coisas não conversam. Você está entendendo, Diego, que esse mesmo cliente seu, que ele preocupa por um caminho e desconsidera outro. Sim, ele está fantasiando na cabeça dele de que o governo vai dar conta de pagar IPCA mais 6 para ele. Ah, não, mas a inflação... Para começo de conversa, ainda que o governo pague 80% de inflação, você vai pagar de imposto de renda de 15%, né, por cento no mínimo, sobre a inflação também, então você vai perder para a inflação. Sim, exatamente. Inclusive, então eu tô rindo aqui porque isso que você está falando é algo que eu converso com eles. É exatamente essa linha de raciocínio aí. Só que é difícil para conseguir entender e enxergar esse panorama aí, esse cenário. Então, assim, eu chamo de consciência seletiva. Ele está consciente só do que ele quer. Ele está consciente, ele está achando que só ele vai ficar protegido se ele fizer isso. Não, assim, tudo é impactado. Então, como é que fica essas empresas listadas, que são gigantescas, que emitiram debêntures pagando IPCA mais 6, remunerando o CDI mais 2? Aí o CDI vai para 180%. Assim, então, quando eu falo, quando tudo quebra, ninguém quebra. Sim. Então, você vai ter uma reprecificação, você vai ter todo... E no final das contas, se quebrar, o fundo de papel, no final das contas, ele tem um lastro real, ele vai ter um terreno, ele vai ter tudo. Então, o que eu acredito? Baroni, o que você acredita? Primeiro, eu não vejo esse cenário básico do Brasil. Primeiro, não vejo isso, até porque nós já testamos aí inflação de 10%, 11% e a gente sobreviveu bem nos fundos de papéis, tá? Então, eu acho que estamos longe disso e ainda que chega nesse número, ele sobreviveu bem. Mas o que eu acredito mesmo é que, no final das contas, se você tem um ativo real, esse é o seu melhor hedge, a sua melhor proteção, tá? E o ativo real, leia-se empresa, leia-se imóveis, tá? Eu acho que esse é o melhor hedge. E aqui eu não estou falando porque eu não sou especialista, mas você pode estar pensando em moedas, como é que chama? Metais preciosos, tudo são outras formas de proteção também, tá? Eu não vou entrar nisso porque não é minha especialidade, sim, mas também são formas de proteger. Aí é uma proteção pura, né? Uma proteção que não necessariamente vai gerar fluxo, mas é uma proteção pura e simples mesmo, né? Então, mas que funciona e já funcionou no passado. E nada impede da pessoa também ter. Nada impede da pessoa também ter. Nada impede. Entendeu? Tá. Em um momento aí, continuando a catastrofização do futuro, né? Em um momento de grande turbulência, todos os ativos sofrem e existem grandes incertezas, por exemplo, em relação às empresas, se elas conseguirão superar as dificuldades ou vão sucumbir. No caso dos FIIs, especificamente os de tijolos, que muitas vezes possuem imóveis considerados insubstituíveis devido à localização e outros fatores que os tornam únicos e privilegiados, né? Tem vários que você pode citar. Podemos considerar que essa classe de ativos é extremamente segura. No geral, as pessoas colocam um risco embutido nos fundos imobiliários que eles não têm. Eu acho que o extremamente ele só é aplicável para imóveis realmente muito únicos, tá? Então, se você tem um imóvel no coração ali do Itaim, eu acho que esse imóvel é extremamente seguro. Se você tem um galpão logístico num raio 15, 10, 15 de uma região metropolitana, eu acho que sim. Se você tem um shopping muito dominante, eu acho que sim. Uhum. No geral, eu acho que, considerando o portfólio médio, são ativos seguros. Tem ativos mais arriscados, mas aí que entra a composição da sua carteira, de você mesclar entre ativos seguros, extremamente seguros, e às vezes vai ter algum ou outro que dentro de um portfólio não tem problema, né, de ser menos seguro assim, né? Agora, de novo, vou repetir, tá? Não existe mercado imobiliário, mercado de negócios saudável com uma economia fraca. Então, assim, se você virar para mim e falar assim, mas Baroni, e se a gente começar a entrar num estágio degradante assim, mas muito forte,
Eu não vou citar exemplos aqui de países, eu não gosto de fazer isso, mas você vai em alguns países, em vários continentes, que eles são muito pobres, falta tudo, né? Aham. Saneamento, falta Sim, tudo, né? sim. Assim, às vezes até com guerra, enfim. Aí, Diego, vamos ser prático na vida? Aí a sua riqueza é o tempo que o máximo que você consegue estar ali protegendo a sua família, né, e É. sobrevivendo, entendeu? Sim. O problema é que as pessoas criam um cenário catastrófico e aí você quer ser o riquíssimo da catástrofe. Não Não, tem eu como, falo né? assim, se você não se guiar pelo bom senso e pela humanidade, você começa também a tentar enxergar valores em coisas que não têm mais valor. Se Sim. eu, se eu sou o único rico que numa comunidade inteira, que num raio de 30 quilômetros em volta, que é pobreza extrema, será que isso tem um valor humano para mim? É. É. Entendeu? Não tem Sim. nenhum valor humano para mim. Sim. Isso, para mim, não tem o menor sentido fazer isso. Então, É. eu quero me considerar o seguinte: eu acredito que o Brasil tem hoje vários imóveis em fundos imobiliários que estão em regiões em desenvolvimento, em vetores de crescimento, em regiões maduras. Então, quando eu olho o portfólio dos fundos imobiliários, eu acho que são cidades prósperas, que vão ter as dificuldades econômicas. Por isso que naquele dia que nós encontramos pessoalmente, você falou, você se pareceu ser otimista. Mas não é questão de ser otimista, é porque assim, quando a gente olha, a gente vê que o nosso país tem muitas dificuldades, mas nós também temos muita prosperidade para ter ainda, né? Eu acredito sim que a gente vai caminhando dentro de ciclos. Às vezes um ciclo melhor ou pior. Entendi, professor. Eu falo porque eu estou fazendo muitas perguntas de catastrofização do futuro, mas é o que eu sinto das pessoas e dos meus clientes, não dos meus amigos também, as pessoas em volta da minha idade. Muita gente preocupa muito com o futuro e, e tem essa ah, perspectiva olha e Escatológica, né? tenta. Hã? Escatológica, né? Como se E tenta, tem que ser e tenta. preparado para o fim do mundo. No fim do mundo, se tiver do jeito que as pessoas imaginam, é o fim do mundo. Aí não Isso, interessa. e tenta se proteger do fim do mundo. É como se estivesse se preparando para um Walking Dead, sabe? Então, assim, Mas e o aí que falta dessas acabam que. pessoas, Hã? se me permita te interromper, eu tenho cada vez mais falado que investir bem é um estado de espírito. E é mesmo. Se você não tiver com um estado de espírito seguro de que realmente nós vamos sempre ter dificuldades, mas a gente vai estar sempre superando e caminhando, que os ciclos serão desafiadores, mas os ciclos maiores serão positivos, gente, perde a razão do que você está fazendo. Exatamente. De novo, a gente tem que voltar na lição zero. Se você realmente quer se preparar para um cenário Walking Dead, você não deveria nem estar se preocupando com isso. Então, assim, a humanidade ela vai sempre caminhar para frente. Isso é fato. Isso é uma premissa assim universal. O problema é que às vezes as pessoas com esta veia pessimista só vê o lado ruim das coisas, só vê o lado negativo das coisas. Então, investir é um estado de espírito, porque se você só vê o lado ruim das coisas, não interessa você investir. É. Esse é o ponto. Se você consegue ver o lado melhor, Barão, então você só vê o lado bom? Eu não disse isso. Eu vejo os dois lados e procuro ficar mais próximo daqueles que estão fazendo o melhor trabalho possível, daqueles que estão mais alinhados com aquilo que eu acredito, mais alinhados com aquilo que é para onde eu acredito que as coisas estão caminhando. E me fortaleço nisso. Então, investir é um estado de espírito, entendeu? Se Sim. você não estiver bem, qualquer decisão você vai estar sempre preocupado e tentando ver o cenário catastrófico, é sempre tudo dando errado, então se isso acontecer, Sim. entendeu? Então essa catastrofização, Catastrofização. mas o termo escatológico, né? um termo assim, fim do mundo, É. será que é interessante você sequer se preocupar em qual é o melhor fundo imobiliário para comprar, qual é o melhor título com maior vencimento? Não tem Só que lógica, né? você está comprando NTNB com vencimento em 2045, você está acreditando que o mundo vai acabar. Você está acreditando que o Brasil vai ter inflação de 200% e os juros em 300%. Se preocupa em comprar um lugarzinho para você morar, uma rocinha, faz planta ali as suas coisinhas, segue a sua vida ali na simplicidade, o que também não está errado não, tá? Não está errado não. Mas é um estado de espírito. Sim. Se você for ficar bem fazendo isso, o que não pode é você querer estar nesse meio
e com essa sensação de que, no final das contas, o que vale é você ter um pomar na sua casa para cuidar e sobreviver ali, entendeu? Sim, Tudo entendi. bem, e tá tudo bem. Procure um estado de espírito que te esteja tranquilo, né? Eu falo isso, né? Não há nenhuma planilha do Excel que vai sobressair sobre o seu sono. Sim, sim. Poderia me explicar como que funciona essas novas emissões, subscrições e novas emissões de fundos imobiliários? E por que que em alguns casos você mesmo não recomenda participar dessas novas emissões? Tá, qual que é a essência do fundo imobiliário? Eu também já vejo muitas pessoas discutindo como os fundos imobiliários são. Então é mais ou menos o seguinte, um carro tem características de carro, né? Então você vai ter que abastecer, seja combustível tradicional, seja elétrico, você tem que abastecer pneu ar. Você tem que dar manutenção, né, numa série de coisas no carro. Então, é um carro. Então, se você reclamar porque acabou o combustível, ou você reclamar porque você teve que trocar o pneu, ou você reclamar porque teve que trocar o óleo, então você não entendeu o que é um carro. Então, o fundo imobiliário, por lei, ele tem que distribuir 95% do resultado líquido no semestre. Consequentemente, esse 5% é considerado para reposição. O que isso quer dizer? É uma reforminha que tem que fazer aqui, outra ali, é uma manutenção um pouco a mais que tem que fazer. Então, é um saldo retido para essas necessidades de manutenção em ativos, né? Então, como é que o fundo imobiliário efetivamente cresce? Ele cresce fazendo novas emissões de cotas, né? E nós temos emissões que são realmente geradoras, né? São geradoras de valor, mas também nós podemos ter emissões detratoras, emissões que destroem valor. Né? Como é que é uma emissão boa? É uma emissão que o fundo faz uma chamada de capital respeitando o valor patrimonial, né? Ou seja, ele não está diluindo o patrimônio do cotista, e ele está trazendo mais imóveis que visam melhorar a qualidade do portfólio, melhorar a relação de risco-retorno, né? Trazer mais opcionalidades, alcançar imóveis para deixar o fundo mais diversificado, reduzir riscos direcionais de locatários, de ativos, de região, etc. Melhorar potencialmente o resultado do fundo fazendo uma gestão ativa, ou seja, ele, a partir do momento que ele traz mais imóveis, ele abre mais espaço também para vender imóveis, então ele pode melhorar o rendimento por cota ao longo do tempo. Em alguns casos, ele consegue até trazer ativos que têm um retorno melhor do que os ativos da carteira. Então, ele melhora efetivamente a relação de risco-retorno e liquidez do fundo. Ele aumenta a quantidade de investidores, aumenta a liquidez do fundo, traz mais ativos. Então, esse é um cenário que gera valor. Qual é o cenário que não gera valor? É começar a inverter tudo isso que eu falei. Por exemplo, ele compra imóveis em que o retorno é muito menor do que o atual. Sim. Isso há controvérsia, porque tem gente que fala assim, não, mas eu estou diminuindo o risco. Então, naturalmente, também, se eu diminuir um pouquinho o retorno, está tudo bem. Não pode ser demais, mas aí tem uma certa granularidade nesse assunto. Sim. Mas imóveis, emissões detratoras. Ele traz uma emissão, faz uma emissão muito abaixo do valor patrimonial. Então, quando ele faz muito abaixo do valor patrimonial, ele está beneficiando os que estão entrando em detrimento dos que estavam já carregando o fundo. Ele faz uma transferência de valor de patrimônio. É um assunto polêmico também, tem pessoas que concordam e não concordam. Eu sou um dos que acho que não deve fazer emissão abaixo do valor patrimonial, porque ele gera um ruído informacional e eu estou tendo que confiar numa aposta que o gestor está fazendo, porque ele pode ter uma justificativa assim, não, eu estou trazendo agora porque eu sei que vai valorizar, mas ele não tem bola de cristal, e se não valorizar, como vários não valorizaram, né? Então, eu sou um dos que não deve fazer emissão abaixo de patrimonial, tá? Justamente por isso, pelo aspecto de comunicação e pelo aspecto prático. Ele está inferindo uma coisa que está na planilha dele, mas e se não acontecer, né? Outras emissões é quando elas têm com custos muito altos ou que o custo é para dentro do fundo. Então, é quando o fundo arca com esse custo. O custo ser alto, você pode até falar assim, se ele está respeitando o patrimonial e o custo está alto, o distribuidor e o gestor que se encarregue de captar o dinheiro. Eu, que sou cotista do fundo, eu vou dar o famoso bypass. Deixa passar, né? Não vai me impactar. Eu vou ficar quietinho aqui, eu não sou obrigado a exercer o direito, porque é um direito de preferência, não é um dever de preferência. Ah, não, Baroni. Mas aí, se você não exercer, você vai ser diluído. Isso é uma lenda urbana que criaram. Era a minha pergunta, inclusive. Isso como algo. Essa palavra diluição é muito mal empregada pelas pessoas.
Se eu tenho 100, 200 cotas de um fundo que tem bilhões em patrimônio, ele faz mais uma emissão que capta 500 milhões, gente, eu já sou diluído por natureza. Essa diluição que colocaram na cabeça das pessoas é uma diluição irreal. Não existe isso. Agora, se eu tivesse 30% do fundo, né? E aí sim vai ter uma emissão e eu não exerço, aí eu vou ser diluído para 10, para 15. Agora não, você, eu e quem nos ouve, nós temos 0,00 nada de qualquer fundo aí. Então, a palavra diluição não é empregada da maneira correta. Agora, se eu tenho um fundo em que eu estou recebendo R$ 1 por cota de rendimentos, e aí ele faz uma emissão e baixa para 90, aí sim eu fico chateado, porque eu fui diluído, porque você trouxe imóvel novo e diminuiu o meu rendimento. Então a gente sempre fala que, por isso que cada caso é um caso. Uhum. E aí eu não gosto, não compartilho da ideia dessas pessoas que generalizam tudo, entendeu? Ainda mais pelo motivo errado. Eu vou te dizer qual que é o cerne dessa crítica. Você sabe qual é? Não está na sua pergunta, mas eu vou te dizer. Uhum. São as pessoas que simplesmente agora resolveram a criticar de que o gestor faz emissão, ele está garantindo o dinheiro dele. O gestor que se ferre, né? O gestor que fica com o prejuízo. Eu acho isso um raciocínio tão primata, né? Porque assim, você acha então que todos os gestores acordam de manhã e falam assim, deixa eu ver um jeito aqui que eu vou ganhar nas costas do cotista, aí eu vou fazer uma emissão de cotas, vou colocar um monte de imóvel ruim, né? E vou ganhar mais taxa de gestão e o cotista que perde. Primeiro que é um raciocínio errado em diversas frentes. Primeiro, se você estiver pensando desse jeito, que o cotista ele é um grande arquiteto ruim, não vou nem dizer dessa forma, mas assim... Só uma massa ali de... Hã? Só uma massa de... É um cara, um engenheiro negativo e tudo. Você não deveria nem olhar para fundo imobiliário. Tipo assim, você não deveria nem estar questionando o fundo imobiliário, porque assim, se você tem essa como premissa que todos os gestores acordam todo dia de manhã e vê como é que vai ganhar nas costas do cotista, você não deveria nem olhar para o fundo imobiliário. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os maiores fundos que estão presentes no MIFIX, a taxa do gestor é pelo valor de mercado. Ou seja, não é pelo patrimônio, como um monte de gente reverbera erradamente. Então, se a cota começa a cair, o valor de mercado cai, a remuneração dele cai também. Sim. Entendeu? Sim. E a pessoa que fala isso, eu acho que ela nunca visitou uma gestora. É igual aquela pessoa que fala e nunca visitou. Eu sou CEO da empresa, nunca pisei no chão de fábrica. Você vai ser um péssimo CEO. Péssimo. É um conhecimento se você imaturo, nunca foi no refeitório conversar com os operários, se você nunca lá no refeitório e almoçou, tomou café da manhã com os operários, você nunca vai ser um bom CEO. Nunca. Não existe isso. Não tem como ser. Então, se você é um investidor de fundo imobiliário que nunca respirou um ambiente de algumas gestoras, você sempre vai estar falando aquilo que estão falando nos fóruns, que estão falando nos vídeos do YouTube, que estão falando, entendeu? Eu respiro esse ambiente. Eu tomo café com esses caras, eu almoço com esses caras, eu janto com esses caras, eu sei como é que é. Não é um mercado de gente mal intencionada, é um mercado de gente que quer fazer a coisa acontecer. Só que fazer as coisas acontecerem envolve tomadas de decisões. E aí onde entra o nosso trabalho aqui, de falar para o gestor, não, eu acho que esse caminho não é o melhor é esse, ele reflete, conversa com outras pessoas, né? Então vai entendendo. E nessas tomadas de decisão, você vai ter decisões melhores ou piores. Eu respiro esse ambiente, não é um ambiente hostil, de todo mundo querendo. Não, quando as pessoas vêm falar comigo, Baroni, vamos tomar um café. Aí, na hora de tomar o café, vem aqui conhecer a gestora, vamos tomar um café aqui e tal, a gente vai lá e conhece, olha, aqui é fulano, ciclano, esse faz isso, esse faz aquilo, e vai lá e conhece, apresenta, vê como é que funciona, ó, a gente está contratando mais pessoas nessa área, estamos fazendo mais isso, ó, esse aqui é o time de engenharia que visita os imóveis, tudo. Você conversa com a pessoa não está ali querendo... É um negócio dela, é claro que é um negócio dela. Sim, óbvio, né? Ninguém acorda falando, eu quero errar hoje. Não, eu quero errar, eu quero passar outras pessoas para trás. Agora, é infantil você acreditar que o CEO e o conselho de uma empresa listada só toma decisões certas e que nunca erram. E que não tem também bônus lá. Olha, por favor, se você pegar quanto uma empresa recebe, as companhias pagam para a diretoria, para os conselhos milionários, e você vir reclamar da taxa de gestão, atribuindo que o fundo imobiliário é pior por causa disso, desculpa, de novo, 2 pesos e 2 medidas. Então, acho que o fundo imobiliário ele é um produto que ele é muito criticado, e às vezes por profissionais, por pessoas que produzem conteúdo profissionalmente, com analistas profissionais, com pessoas profissionais, numa equação
na minha visão, às vezes injusta. E, de novo, eu não estou querendo dizer também que todos os fundos fazem excelente. São 500 fundos e mais de 100 gestores que fazem trabalhos no mercado de fundos imobiliários. Sim. Eu não estou querendo dizer que os 500 fundos são excelentes e que as 100 gestoras são ótimas. Mas também não dá para você condenar uma indústria inteira que é ineficiente e desconsiderando que você vai ter a NAPA fazendo um excelente trabalho. Da mesma forma as empresas. Eu não sou especialista, mas você consegue colocar a mão no fogo hoje para mim que de todas as empresas listadas, todas as companhias tomam as melhores decisões possíveis e que todo mundo é justo na hora de distribuição do bônus e que todas as empresas corrigem pela inflação, que todas as empresas... Não. Aí você pega uma pessoa que fala bem de ações, ela fala bem de um grupo super ótimo de ações em detrimento de toda a classe de fundos imobiliários. Vamos comparar a nata da nata? Entendeu? Então, por isso que hoje eu estou muito confortável de participar com serenidade, com respeito, com educação, de qualquer lugar. Você está aqui conversando comigo e vejo que você está fazendo perguntas duras, com educação, tudo, e eu estou fazendo questão de te responder, porque me dá sempre a oportunidade de esclarecer. Lembra daquilo que eu falei no começo? A gente nunca deve combater o ceticismo com truculência. A gente combate o ceticismo com reflexões, com provocações de aprendizado, né? Provocações no sentido positivo, né? Propositivo aqui. Sim. Proposituras, né? Então, e assim, quando você faz uma pergunta sobre essa, eu agradeço intimamente. Antigamente, eu confesso a você, eu ficava, às vezes, até assim, desconfortável. Hoje, eu agradeço todas as vezes que as pessoas me fazem esse tipo de pergunta, porque me dá a possibilidade de esclarecer com serenidade, com educação, respeitando os colegas que têm opiniões divergentes, mas dando a oportunidade que, mesmo nas opiniões divergentes, às vezes as premissas que estão sendo usadas são incorretas. Por isso que a conclusão é incorreta, né? Sim. Então, hoje muita gente quando você responde essas perguntas, 95% do resultado. O bom é exatamente isso. Sim. E quando você responde essas perguntas, você está respondendo para muita gente. Muita gente pensa assim. Muita gente tem... Essas perguntas que eu trouxe aqui é um apanhado de algumas pessoas que eu trouxe, sabe? Que pensam, que tem um pensamento assim, que às vezes tem um pé atrás, ou que já passou por uma experiência, vamos dizer assim, ruim, por imaturidade de conhecimento da pessoa. Então, né? Grande parte das pessoas que tiveram experiências ruins ou ofertaram para elas na ponta, no canal de distribuição, um produto com uma configuração diferente, então não contou a história bonita, mas não explicou o produto efetivamente, ou porque viu vídeo aqui, outro ali, também descontextualizado. Então, todas as pessoas tiveram problemas com fundos imobiliários porque não fizeram uma análise do contexto. Fizeram uma análise do produto, isoladamente, e não do contexto. Tanto do produto quanto da indústria. Entendeu? Então, dentro do pomar tem várias frutas e vários contextos que vão ter frutas que vão ter árvores que vão dar mais frutos em determinadas épocas do ano, e aí você pega e investe tudo no momento em que não está dando manga. Você falar que manga é ruim, que plantar fruta é péssimo. Olha, eu quero caminhar para o final, mas eu quero muito perguntar essas duas. Uma é bem rápida. Não, podemos seguir, vai lá. Fundos base 1000 antigamente, base 100, base 10 agora. Por que a gente não faz igual aos Estados Unidos? Negocia por frações. Será que a gente está caminhando para isso? Esse é o futuro? Não sei te responder, mas imagino que seja por questão operacional da Bolsa. Eu acho que em algum momento a B3 vai passar a fazer isso não só para fundo imobiliário, mas para todos os produtos. Porque parece assim, que é tão óbvio para mim, sabe? Por que a gente não está por frações ainda? Na minha visão, na cabeça da B3, o fracionário é um. Né? Então, assim, você tem um mercado lá, eu posso comprar ações da Petrobras em lote de 100, mas eu posso ir no Petrobras fracionado e comprar de 1 em 1. Fundo imobiliário, como ele já é de 1 em 1, na cabeça dela já está fracionado, mas eu entendi o que você disse. É a fração da fração, como é no tesouro direto. Né? Porque lá nos Estados Unidos eu posso comprar 0,02... Vamos longe, eu acho que moedas virtuais negociam assim desde quando nasceram, né? Eu não tenho experiência, eu nunca negociei moedas virtuais, mas eu imagino que seja assim desde quando vieram ao mercado. Eu acho que você compra 0,0, é fraçãozinha mesmo. Você compra, na verdade, o valor, né?
Eu quero comprar X R$ 1.000, né? Então, esse ambiente de moedas virtuais, por exemplo, na minha visão, é um ambiente que deveria acontecer nos mercados listados também. Então, eu posso comprar pequenas frações. Isso já está acontecendo, por exemplo, em Tesouro Direto, né? Inclusive, vai ter uma mudança agora a partir de, não sei se agora de outubro ou de novembro, que vai ter mais uma derivada da fração, né? Não sabia que ia ter essa alguma mudança. Coisa nesse sentido, né? Pois eu acho que isso é um ponto positivo. Tomara que a gente, num futuro próximo, a gente consiga chegar nesse nível, né? Porque a gente só está chegando cada dia mais perto, né? Essa é uma pergunta rápida. Tá. Você acredita que as relações, como são hoje, por exemplo, na emissão de um CRI, compra de um imóvel, investimentos, compra e venda de imóveis e outras questões ligadas ao funcionamento atuais dos fundos imobiliários, podem ser impactadas com a vinda do Drex? Ou seja, será que poderemos cortar alguns intermediários no futuro, tokenizar alguns galpões logísticos e vender em pedaços de token? Você acha como que vai ser talvez diminuir um pouco essa regulamentação? Você está por dentro, qual que é a sua opinião? O pouco que eu olhei e estudei sobre isso, eu acho que tem barreiras regulatórias, né? Porque quando você corta, desintermedia cartório, essas coisas todas para um imóvel diretamente, eu acho que a gente teria de ter uma grande reformulação regulatória mesmo, de uma série de coisas. Eu acho um pouco mais difícil isso de acontecer. E aqui eu não estou opinando se eu sou a favor ou contra. Uhum. Eu acho que, para o investidor de fundo imobiliário, na ponta final, nada mudaria, assim, na ponta final, né? Agora, como você está falando, nos intermediários pode ser que mude. Eu só não sei se o Brasil conseguiria regulatoriamente fazer essa tokenização de um galpão logístico, entendeu? Porque toda a ideia do Drex, ele vem né, do blockchain e tal, tem essa interligação. E, em teoria, dava para ter uma confiabilidade muito grande. Né? Dava, por exemplo, falam de eu vendo um carro para você e eu não preciso nem do cartório. Existe uma confiança tão grande no sistema. Se poderia, exato, eu não sei se regulatoriamente poderia fazer isso. Eu acho que o conceito é fantástico, eu acho que sim, que você falou de ponto de vista de segurança, super seguro, mas eu não sei regulatório, porque como você mesmo falou, a partir do momento que você começa por esse caminho, você diminui as questões regulatórias, não é isso? E eu não sei como é que isso funcionaria. Então, assim, eu não sei se você virar para mim e falar assim, eu consigo comprar um apartamento seu sem ir lá no cartório e reconhecer isso e etc. Entendi. Se tiver uma tokenização, eu confio de que vai ser seguro. Mas irregulatoriamente pode fazer isso? A lei permite isso? Eu não sei. Eu não sei te dizer. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, se algum dia caminhar para isso, eu não vou mudar em nada a minha visão de investimento em fundo imobiliário. Mas aí vai ser até melhor, vai ficar mais seguro. Tudo bem. Entendeu? Ótimo. Ótimo. Entendeu? Mas agora o ambiente de negociação de fundo imobiliário vai ser equivalente ao que acontece nas moedas virtuais. Tudo bem. Ótimo. Entendeu? Até melhor. Então, assim, no sentido de ser mais seguro, se você está me dizendo que é mais seguro e comprovadamente for mais seguro, tudo bem. Agora, irregulatoriamente, eu posso tirar a intermediação de uma B3, de uma bolsa? Não sei. Tem uma questão regulatória. Entendeu? Então, eu acho que é essa resposta que eu não consegui encontrar, para te falar a verdade. Eu encontro que é mais seguro, tem muita eficiência, tira essa intermediação, isso eu encontro. Provavelmente até questões de declarações de imposto de renda, eu acredito que vai facilitar em certa medida também, né? E comunicação entre os bancos e etc. Né? Pode ser que num futuro mais distante um pouquinho, isso seja um caminho natural, mas eu não consigo ver isso de tudo que eu pesquisei, não sou especialista nisso, mas de tudo que eu pesquisei, eu acho que esbarra em questões regulatórias. E aí onde cada caso vai ter que ser tratado, vai ter questões que são federais, vão ter questões que são estaduais, vão ter questões que são municipais. Então, como é que você resolve isso? Não sei. Mas realmente é muito interessante. Eu gostaria de ir para as considerações finais, professor Baroni. Eu acho que tá no... Tem mais alguma outra pergunta que você queira fazer? A gente faz um bate-bola rapidinho aqui e seja o objetivo. A gente tem mais uns minutinhos aqui. Tem um aqui que eu particularmente que eu gosto, porque eu gostaria de entender se faz, por exemplo, faz sentido FOFs. Se eu considero o PVP, né,
próximo a um dos FOFs, que hoje está abaixo. Normalmente é abaixo, né? Ali dos FOFs, se a gente pegar. E eu comparo com uma carteira de fundos de tijolo, CRI e tal. Em determinado momento parece que faz muito sentido eu ter fundos de fundos, sabe? Por uma questão de estar diversificado, por uma questão também de levando em consideração o PVP. Como você vê essa questão dos fundos de fundos? Vale a pena ou não? Infelizmente, essa resposta não é tão rápida, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Primeiro, a gente tem que voltar no tempo e imaginar que há, sei lá, quase 15 anos atrás, surgiram os primeiros FOFs com uma cabeça assim, compra uma cotinha aqui que eu já estou comprando um monte para você, você vai ter uma eficiência tributária também, você vai facilitar muito mais o seu controle, e melhor, eu vou conseguir acessar fundos que você não consegue investir. E eu tenho uma capacidade de análise muito maior do que você, então o conceito de FOF lá atrás, ele nasce com uma proposta muito interessante. Só que o tempo foi passando, e nós começamos a perceber que o FOF tem um problema estrutural que é complexo, muito complexo de ser superado, para não dizer quase impossível, que é o seguinte: quando você tem um momento de baixa no mercado, as cotações caem, o que intuitivamente as pessoas são levadas a fazer? Comprar mais. Mas se você está com o seu dinheiro lá todo colocado no FOF, o gestor do FOF, se ele vender cotas, ele vai ter um prejuízo contábil. E o prejuízo contábil impacta a distribuição. Então, no momento de baixa, ele não pode fazer nada. Porque se ele vender, a renda dele vai a zero. Então, imagina que ele vende lá e tem 30 milhões de prejuízo. Não, mas eu vou vender, mas eu vou comprar que tem um monte de coisa barata. E ele não consegue fazer emissão, porque a cota está abaixo de patrimonial. Então, ele é um produto que, na baixa, ele não consegue se proteger. Tá bom. E na alta? Na alta fica lindo, né? Porque as cotações vão subindo, tudo vai subindo, ele vende, gera um monte de grande capital, o rendimento explode. Aí o que ele faz? Ele faz mais emissão e compra caro. Sim. Então, o FOF, ele é o que a gente chama, né? Aqui eu vou ser super exagerado, mas é para fins didáticos. Ele é beta 1 na alta e beta 2 na baixa. Então, quando ele sobe mais que o mercado. Quando ele cai 2 vezes mais do que o mercado. Então, por isso que os FOFs só andam para baixo, estruturalmente falando. Sim. E aí, de uns, 5 anos para cá, criou-se um conceito que é a modernização do FOF, que é criar um fundo multi-estratégia, um hedge fund, multi-estratégia, dá o nome que quiser. Em que ele não vai simplesmente comprar fundos, ele vai comprar outros produtos para se descorrelacionar do mercado. Ele vai comprar CRI, FDIC, acessar diretamente SPE, fazer permuta financeira. Então, ele vai ser, aí sim, um multi-estratégia imobiliária. Ele vai comprar ações imobiliárias, ações lá dos shoppings, ações das empresas de propriedade, properties. Sim. E aí ele vai criar, aí sim, uma inteligência para ele se descorrelacionar do mercado. Porque quando o mercado estiver para baixo, ele vende, por exemplo, um CRI, ele vende, por exemplo, uma SPE e compra um monte de fundos agora que está barato aqui. Então... saindo dessa dinâmica, né, que você falou. Por isso que o mercado colocou esse prêmio de risco nele, por isso que ele está com 15% de desconto. Né? Aí, Baroni, o que você acha que vai acontecer? Eu acho não, já está acontecendo. Primeiro movimento, os fundos de fundos virarem hedge funds, juntando com outros e virando hedge funds. Ou um mecanismo que é o seguinte, a gente vai cindir o fundo. Cindir parte, continua como está, se você quiser continuar, continua como está. A outra parte vai virar um fundo multimercado, e aí sim, como é um fundo multimercado, ele não tem essa obrigação de rendimento. Então, ele vai comprar e vender, e aí a estratégia do gestor que funciona ali no retorno total. Né? E a terceira é o seguinte, eu vou devolver o seu dinheiro no valor patrimonial. Então, já que está negociando a 70 e vale 85, estou dando um exemplo, eu te devolvo os 85, porque eu vendo as cotas, a gente devolve 85 e acabou a história para você, e aí você vai aplicar o dinheiro onde você quiser. Então, está acontecendo esses dois movimentos, de cisão ou de transformação em hedge funds. Então, aquele FOF clássico, puro sangue, eu acho que ele está em desuso e em processo de modernização, eu diria. Sim. Dá tempo de mais uma? Eu quero comprar agora, porque está com muito desconto, eu acho que é um baita negócio. Não, aí você está com uma cabeça oportunística e tática. Aí com essa pessoa eu não vou discutir, porque ela pode estar tomando uma decisão assim. Sim, cara, eu vou enterrar um monte de dinheiro aqui agora no FOF que está com 20% de desconto, porque quando melhorar, ele sobe, aí eu vendo, aí tudo bem. Mas do ponto de vista estrutural e filosófico de investimentos,
ele está em desuso e em transformação. Sim, entendi. Dá tempo de mais uma? Dá? 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 Em relação a essa aqui, pessoal, inclusive, a gente conversou sobre isso quando a gente jantou junto, sobre a porcentagem ideal de retirada dos dividendos, né? Existe, todo mundo fala uma coisa diferente aí, mas o que eu mais ouvi foi na casa dos, você pode tirar 0,6% do dividendo que você ganha mensalmente, ou seja, se você, a pessoa, ganha R$1.000 de dividendo, em tese, ela poderia tirar R$600, usufruir esses R$600, R$400 ela teria que reaplicar eles, comprando novas cotas, para que esse valor dela, esse investimento dela não fosse diluído com o tempo, com inflação e etc. Gostaria de sua ideia em relação a isso daí, eu sei que você já comentou comigo. Eu vou te responder diferente do que eu respondi naquele dia que nós jantamos juntos. Eu vou trazer uma visão diferente para você, tá? Pensa comigo, Diego, você concorda que você e sua esposa estão aí trabalhando e estão sendo superavitários, ou seja, o trabalho de vocês consiste em receber salários, o que você recebe dos clientes, tudo certinho, pagar suas contas e sobrar um dinheiro. Faz uma viagemzinha aqui, outra ali, às vezes se dá o luxo de 2, 3 vezes no mês fazer um jantar mais sofisticado um pouquinho. Mas você concorda que você se treina para ser superavitário? Sim ou não? Perfeito, sim. Você concorda que você bate isso na tecla com seus clientes o tempo todo? De serem superavitários para que eles possam ter essa educação financeira para guardar dinheiro, para investir? Sim ou não? Sim. Por que raios as pessoas se preocupam tanto com isso depois de aposentado? É só fazer a mesma coisa. Se você se aposenta com fundos imobiliários e que você talvez tenha até um INSS ou alguma coisa, continue sendo superavitário. Mas as pessoas querem um percentual mágico. Cada realidade é uma. Você se contenta com fazer viagens aí perto de onde você mora, às vezes vai para um litoral, alguma coisa, e tá tudo bem. Tem gente que só vai se contentar com viagens internacionais. Então, essa pessoa vai ter que ter mais capacidade de guardar dinheiro, mais capacidade de reinvestir para sustentar esses luxos que ela quer ter. Sim. Se você é uma pessoa mais simples, você possivelmente vai acabar reinvestindo muito mais do que você imagina. Então, não existe um percentual bala de prata. Pelas nossas contas, nós chegamos em números entre 20% e 25% de reinvestimento, considerando uma carteira híbrida entre papel e tijolo, sei lá, 60, 70 tijolo, uns 30, 40 com 30, 35, 2/3 tijolo, 1/3 papel. Esse número de 20, 25 é um bom número. 30% é um número excelente. Mas, meu amigo, esquece esse percentual bala de prata e continua sendo superavitário. Você vai se proteger naturalmente contra a inflação, você vai naturalmente preservar o seu padrão de vida, crescendo devagarinho como você cresceu. Você concorda comigo, Diego, que você na época que namorava, era noivo, e no iniciozinho do seu casamento, você não fazia coisas que hoje você faz naturalmente? Claro, com certeza. A vida é assim. Então, depois de aposentado, você vai continuar reinvestindo uma parte para você ir continuando melhorando devagarinho. Para quê querer encontrar um número? Para que querer... vira para o cara que investe em ações e fala lá, o cara tem uma empresa de energia, uma empresa de banco, sei lá o que e tal. Qual que é o percentual? Meu amigo, você acha que você vai conseguir dar uma resposta de quanto de dividendo uma empresa vai dar daqui 20 anos? Então, não é muito mais fácil você se educar para ter a disciplina de ser superavitário do que ficar procurando uma resposta no Excel que você não vai encontrar? E aí entra os barata voa, né? Porque aí você começa a inventar número e começa a justificar que esse ativo é bom e não é. Vamos inverter a lógica. Imagina que você tem só IPCA+. Entendeu? Uhum. Se você quiser reinvestir a inflação, né, IPCA mais 6, você vai poder gastar os 6, que é 0,5% praticamente, e vai investir em IPCA. Não chegamos mais ou menos na mesma coisa? Se o IPCA for 6, você vai estar reinvestindo 50%. Se o IPCA for 3, você vai estar investindo 25, né? Não, 30%, 9, 30 e poucos por cento. Né? Entendeu? Não é muito mais fácil. Mas assim, alguns chegam e falam assim, bom, eu tô tenho um salário aqui de R$10.000, por exemplo. Isso. E, pô, se eu colocar essa grana minha investida aí, vai me render vou arredondar, tá? R$1.000.
e eventualmente eu vou precisar 2 vezes no ano de usar esses R$ 1.000. Sim. Tá? Sim, casos específicos assim. E existe um receio da pessoa de, se eu usar 2.000 recebe 12 durante o ano, né? Vou usar só 2. É muito menos, né? Dessa métrica que você me falou. E aí eu fico com medo de não conseguir fazer isso daí, me gerar algo Não, mas isso daí talvez é de uma. É a mesma coisa do cara que é bem fisicamente, vai na academia regularmente, ele fala assim: ah, hoje amanheceu chovendo, eu tô numa preguiça de ir, agora eu virei preguiçoso, vou acabou. perder minha saúde toda. Para, assim, o cara que tem uma alimentação saudável, super legal, mas de repente ele se depara com um croissant de chocolate assim, fantástico. Ah, não vou comer, porque se eu. Não é. É um estado de espírito, meu amigo. A pessoa precisa se tratar muito mais mentalmente e espiritualmente do que matematicamente. Desculpa, mas Quer essa é a dizer, pode realidade. usufruir, não tem problema. Tem. Quer dizer, não é assim, não é Não, por matemático dessa favor, não é forma. assim. Bom, assim, se o investidor não tiver bom senso e essa paz de espírito, ele não vai encontrar resposta nunca, Diego. Nunca. Ele sempre vai estar procurando um cenário escatológico porque ele vai perder todo o poder de compra. Sim, Sabe? sim, Então, assim, sim. a educação basilar ela é muito mais voltada para essa questão comportamental, do entendimento, né? Aí depois que você está com tudo isso bem resolvido, aí você busca em ter uma carteira de fundos boa, né? Sim, Que sim, você faz, sim. por exemplo, a nossa carteira aqui, nós consideramos ela boa. Ah, é a melhor do mundo? Não, nem tem como ser. É uma carteira boa. Agora, de 6 em 6 meses, a gente faz uma revisão da carteira. Quando a gente encontra motivos ali racionais, às vezes a gente troca uma posição outra aqui, outra ali, entendeu? A idade Sim, média, assim, o tempo médio das nossas posições são muito altos, entendeu? Então tem fundos que sim. estão na nossa carteira há anos. A última vez que a gente teve uma movimentação foi, acho que há uns 2 anos atrás, que teve uma saída ali por um outro fundo. Às vezes entra um fundo e fica anos na carteira, É, entendeu? é. Então, assim, eu acho que isso é uma paz que a gente leva para os nossos assinantes. É uma forma de educar os nossos assinantes. Sim. Agora, quer ver como é que eu deseduco e crio um cordão umbilical comigo? É se eu ficar nessa, a melhor carteira da semana, vende 2, compra 3, vende 5, compra 4, vende 6. Aí eu gero essa necessidade na pessoa compulsiva de ficar aqui tentando encontrar o melhor sempre. E a gente tomou esse cuidado de não irmos por esse caminho. Tá? Sim, sim, claro. Perfeito. Beleza, meu Perfeito. amigo? É Olha, isso. vamos para as considerações finais, então? Não, quero te agradecer, obrigado aí pela participação aí no seu canal. A gente também deve publicar aqui no nosso também, até para. São vários conceitos que a gente acaba trazendo aqui para todo mundo. Sim, verdade. Conte comigo sempre que precisar. Se algum dia você quiser, eu quero te deixar essa proposta. Se algum dia você quiser trazer os seus aí, de mentorados, clientes, enfim, se você quiser um dia trazer e marcar um call, faço questão de ajudá-los também. Eu acho que é sempre bom também ter esse contato direto. Eles Sim, podem fazer as perguntas que eles quiserem, não tem problema nenhum, tá? Da mesma forma que eu te dei liberdade de perguntar o que você quisesse. E eu sim. achei que foi muito boa a sua pergunta, porque ela teve muito mais essas reflexões, essas preocupações, né? É, E isso, como eu te falei, eu passei a enxergar isso hoje sempre de maneira positiva. Quem me pergunta, questionando o fundo imobiliário, é uma oportunidade, com carinho e respeito, como você fez, me dá a oportunidade também, com o mesmo carinho e respeito, responder, mostrando, esclarecendo, né? Então, eu acho que a melhor forma de responder ao cético, aquele que está preocupado, é justamente oferecendo para ele oportunidades de reflexão. E sim. eu acho que o que a gente pôde fazer nessa live de hoje foi trazer reflexões para que as pessoas possam, pelo menos ali, tentar olhar por um prisma diferente. Sim. Alguns vão conseguir, outros talvez vão demorar um pouquinho, cada um tem seu tempo, cada um tem o seu ciclo aí, mas a gente vai estar sempre disponível para todo mundo. Sim. E obrigado aí, Diego, e boa sorte aí no seu canal também, no seu trabalho. Nossa, eu te agradeço, me sinto honrado aí pela Imagina. sua disponibilidade que você teve comigo, não só nessa oportunidade agora, também em uma outra, né, passada. A gente teve a oportunidade de jantar junto. Eu costumo falar para alguns conhecidos que eu tive uma aula. Eu que te agradeço pela oportunidade. Aquele jantar que a gente teve foi 4 horas e meia e eu falo que foi um MBA que eu tive, de verdade. Assim, tanto para o meu irmão, que também estava presente, a gente teve uma expansão de conhecimento.
né? A gente chegou um, saiu outro, né? Porque a gente aprende muito com as coisas que você fala e coloca sementes na gente, né? Eu falei que você planta sementes e muitas germinam e você gera, essas que germinam geram um futuro, às vezes muda a vida de uma pessoa. O que você faz é de muita importância para todo mundo que te assiste, né? E muita gente no Brasil te assiste hoje. Você consegue atingir muita gente. E você me aceitou a vir aqui no meu canal, né? Dar essa pequena entrevista para mim, bateu esse papo comigo naquele jantar. Não, eu sou muito honrado. Eu fico muito agradecido pela sua disponibilidade, por essa vontade sua de ensinar. Tá? Eu aprendi muito. E a sua semente, você pode ter certeza que ela foi plantada dentro de mim, dentro do meu irmão, dentro dos meus clientes também, eu tenho certeza que serão plantadas. E eu vou usar esse conhecimento que eu aprendi com você para repassar isso. E quem sabe eu também me torno um semeador, assim como você, plantador de semente na vida das pessoas e que essas sementes germinem e gerem bons frutos, né? O que eu assim espero. Obrigado pelo carinho, pelo reconhecimento, mas você pode ter certeza que você já é um semeador, só que talvez estava faltando uma hortinha de fundos imobiliários aí que agora vai. Agora vai. A gente adubou ela, agora vai. Agora vai. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela oportunidade, de verdade. Foi muito bacana, tá? Imagina. Muito obrigado e até a próxima aí. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.